Olá, crianças! Como foi o seu início de semana? Espero que tenha sido bom. O seu foi bom, ô Naomi? O meu foi muito bom, tia Moni. Muito bem. Ô Naomi, a gente hoje está começando uma nova temporada aqui na nossa adoração infantil. Estou sabendo, você falou domingo. E sobre o que nós vamos falar? Nós vamos contar histórias, as parábolas de Jesus. Muito bem, as parábolas que Jesus contou. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele contou algumas histórias que faziam com que as pessoas entendessem um pouquinho mais o que ele queria ensinar. É muito mais fácil quando se conta histórias para ensinar alguma coisa, né, tia Moni? Exatamente. É por isso que você faz a adoração infantil para as crianças. É exatamente isso. Então, pode contar a história? Bom, nós vamos contar hoje a história em São Lucas, no capítulo 10, do verso 25 em diante. E o nome da parábola que nós vamos falar hoje é a parábola do bom samaritano. Adoro esta parábola, tia Moni. Você gosta? Gosto muito. Então, diz a palavra de Jesus que tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E esse homem, no meio do caminho, ele foi assaltado por ladrões e ele foi espancado e eles roubaram tudo que ele tinha e ele ficou desfalecido no chão. O que significa desfalecido, tia Moni? Ele ficou quase morto no chão. Que coisa horrível! Que bandidos ruins, tia Moni! E esses bandidos deixaram ele lá quase morto e foram embora levando tudo que ele tinha. Coitadinho! Mas a parábola diz que pela mesma estrada estava descendo um sacerdote. O que eram sacerdotes? Sacerdotes eram como se fossem pastores. E aí, tia Moni? Bom, é lógico que aquele caminho era um caminho muito perigoso. E aquele sacerdote, quando ele passou e viu aquele homem lá no chão, ele ficou pensando assim, ixi, eu acho que ainda tem bandido por aqui, o que aconteceu e tal. Ele fez de conta que nem viu e foi mais rápido ainda para poder chegar logo ao seu destino, porque ele ficou com muito medo de que também ele pudesse ser assaltado. E deixou o homem lá? Deixou o homem lá. Sozinho? Sozinho. Quase morrendo? Tá, e daí? Bom, diz que além desse sacerdote, também veio descendo por este mesmo caminho uma outra pessoa. E este era um levita. Um levita? Sim, um levita. Quem eram os levitas? Os levitas eram uma tribo do povo de Israel que eles eram responsáveis, sabe pelo que, Naomi? Não, eu não sei. Eles eram responsáveis para cuidar do templo. Eles que cuidavam de todas as coisas espirituais, sabe? Eles que cuidavam dos rituais, de tudo que tinha que acontecer lá dentro do templo, eram eles que eram responsáveis. Que legal, tia Moni. Mas aí? Aí que esse levita também ficou com medo e passou rapidinho. Ele não quis nem atender, ele ficou com medo de que também os bandidos estivessem por perto ou que o próprio rapaz que estivesse ali moribundo já estivesse morto. Nossa, ele saiu, ele continuou o caminho dele rapidinho. Também deixou o rapaz lá, coitadinho. Mas sabem, crianças, o que acontece foi que pelo aquele mesmo caminho, dali a pouco, passou um samaritano. Samaritanos. Já ouvi falar. Os samaritanos, eles eram pessoas que eram excluídas. Os judeus achavam que os samaritanos eram pessoas imundas, que eram pessoas não merecedoras da salvação. Mas aquele samaritano, quando ele passou por aquele caminho e viu aquele homem lá no chão, ele ficou com um olhar mais atento e ele notou que aquele homem ainda estava vivo. E o que ele fez, tia Moni? Foi embora também? Jesus contou na sua parábola de que o samaritano não foi embora. Não? Não, bem pelo contrário. O samaritano desceu do seu animalzinho, tratou das feridas daquele homem que estava no chão, quase morto, deu água para ele beber, passou azeite em suas feridas. Por que azeite, tia Moni? Porque o azeite era uma das coisas que ajudava a curar as feridas. Sei, e o que mais que ele fez? Bom, ele colocou esse homem então no seu animalzinho e levou esse homem até uma hospedaria. O que era uma hospedaria? Hospedaria é tipo um hotel. E no outro dia ele pagou uma boa quantidade de dinheiro pro cara da hospedaria e falou assim pra ele, você cuide bem dele, porque quando voltar eu vou pagar todas as despesas que você tiver com esse homem. Que coisa maravilhosa, tia Moni. Que espírito de bondade, você não acha, Naomi? Maravilhoso. Que é isso? Que história maravilhosa. Pois é. No final da história, Jesus perguntou, e aí, pessoal, qual deles foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem você acha, Naomi? Foi o samaritano. Sabe, crianças, essa história nos ensina que a gente precisa amar a todos e cuidar de todos. Tem um verso que diz assim, fala aquele verso que a gente combinou, Naomi. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
com todas as tuas forças e ame a teu próximo como a ti mesmo. Pois é, foi por causa desse verso que Jesus contou essa parábola, para que as pessoas entendessem que o próximo é qualquer pessoa que estiver ao nosso lado e estiver precisando da nossa ajuda, nós precisamos ajudar. É isso mesmo, crianças. Então, Tia Moni, vamos orar? Vamos orar então, pedindo isso ao Papai do Céu? Querido Deus, por favor, nos ajude a amar o nosso próximo. Não importa quem seja, Senhor, cuida de nós no restante dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal. Um beijo para todos e até uma próxima vez.